Antes de iniciar essa apresentação, gostaria de deixar claro que eu não sou partidário nem entusiasta da regressão de memória, a não ser no ponto em que ela serve de confirmação para o princípio da reencarnação conforme exposto pela doutrina espírita, pelo Espiritismo. Os primeiros conceitos que aqui serão expostos, eles na realidade são extraídos do livro Entre a Terra e o Céu, uma obra de 1953-54, onde o André Luiz, o espírito que construiu a série conhecida como Nosso Lar, repassa-nos algumas informações de uma entidade espiritual por ele abordada e que significam, no meu modo de ver, um prenúncio, uma antecipação daquilo que o presente está demonstrando. Segundo ele, a mente, tanto quanto o corpo físico, pode e deve sofrer intervenções para reequilibrar-se. Diz também que, mais tarde, a ciência humana evoluirá em cirurgia psíquica, tanto quanto hoje vai avançando em técnica operatória, com vistas às necessidades do veículo de matéria carnal. Diz também que, no grande futuro, o médico terrestre desentranhará um labirinto mental com a mesma facilidade com que atualmente extrai um apêndice condenado. E quando se fala em espiritualidade e saúde, cada vez mais vai se evidenciando que a mente do indivíduo é fator determinante no processo das doenças que ele enfrenta e também da restauração do equilíbrio que muitas vezes se busca através do especialista na saúde, né? Diz também isso aí: em obras de assistência ante quadros de transtornos psicológicos, é preciso recorrer aos arquivos mentais, de modo a produzir certos tipos de vibração para descerrar os escaninhos da mente nas fibras recônditas em que ela detém as suas aflições e feridas invisíveis. Porque nós vamos ver aí que a nossa memória é um arquivo, um banco de dados extraordinário, que absorve tudo aquilo que acontece no nosso entorno e tudo aquilo que é captado pelos nossos sensores naturais. Nós vamos ver aqui que temos 5 sensores, todo mundo sabe disso, e vamos ver aí a visão do engenheiro Gabriel Delany quando fala como é que isso vai sendo incorporado no ser e, através de uma vibratilidade maior em determinados momentos da estrutura que ele chama de inconsciente, que é o tal do corpo espiritual, isso reflui para a nossa mente consciente e muitas vezes nos faz, às vezes, refletir sobre coisas que se foram, a relação com aquilo que está acontecendo no aqui e agora. Finalizando, Clarencio faz essa observação também. As recordações do pretérito não devem ser totalmente despertadas, que é o que o Emmanuel vai falar em 1991, melhor dizendo, e é o que aconteceu comigo. Apesar de que o que me aconteceu foi um negócio tão surpreendente, porque a tal da hipnose induzida, ela nunca é profunda, ela nunca realmente leva o cara a um adormecimento total. Nós adormecemos parcialmente. Isso ficou evidenciado desde o James Bride, lá que fez as primeiras experiências no uso da hipnose como recurso para anestesia durante processos de tratamento odontológico no século XIX, na Inglaterra, até as experiências do Brian Weiss. Nós vamos ver no final aí algumas sugestões dele, como é que nós podemos nos talvez, relaxar, adormecer parcialmente, para às vezes acessarmos espontaneamente determinadas memórias mais profundas, né? Então, ele chama a atenção que não devemos fazer isso, porque foi o que aconteceu comigo. Apesar que eu só cheguei no limiar, me assustei e voltei, e não quis voltar a fazer a experiência. A verdade para a alma é como pão para o corpo, que não pode exorbitar da cota necessária a cada dia. Toda precipitação gera desastres. Então a gente às vezes tem que deixar as coisas acontecerem e fluírem de uma forma natural, não é? Primeira pergunta: o que vem a ser regressão de memória? São só 15 respostas e 15 perguntas, mas vamos ver que tem muito conteúdo, porque a gente fez uma mesclagem com várias conexões da ciência e das confirmações que o Espiritismo nos apresenta. Então, o que vem a ser regressão de memória?
É um procedimento que ao longo do tempo vem ganhando importância em discussões a respeito de tratamentos na esfera de transtornos mentais e sociais. E num outro evento que a gente participou aí semana passada, né, sobre isso, a gente teve a grata notícia que o Conselho Regional de Psicologia, ele é contra radicalmente isso, porque diz que existem riscos assim absurdos da pessoa muitas vezes não conseguir voltar para a atualidade. Que é uma possibilidade, mas isso depende das mãos que estão conduzindo o processo. Mas é exemplo do que aconteceu com Pasteur, quando levou para a comunidade científica a ideia de que nossas mãos estavam impregnadas de micro-organismos capazes de provocar a doença, o pessoal ironizou. Quando Marconi levou o aparelho de rádio para a comunidade científica ver o aparelho de rádio, disseram que é um truque de ventriloquia, não é? E por aí vai, não é? A ciência sempre está, muitas vezes, limitando um pouquinho o avanço das coisas, impedindo não pesquisa, como não aconteceu com o magnetismo de Mesmer, onde a Academia de Ciências da França, de onde se irradiava o conhecimento científico na época, não se interessou, apesar do pedido do Luís XVI, e a comunidade sempre fez uma pesquisa para dizer em Salpatrieri que aquilo lá era furado. E Nancy avançou um pouquinho mais. A mesma coisa em relação ao hipnotismo. Também foram feitas experiências na academia e eles julgaram que isso daí era furado também. O Freud fez experiências 50 anos depois, como o Jung também fez experiências com hipnose, mas também eles não quiseram aprofundar o assunto porque o escopo deles era outro. O Freud lutava contra o preconceito racial, que era judeu, e ele contra o preconceito científico, que achava que o diálogo com o paciente psiquiátrico era uma coisa que não levava a nada. E, na verdade, ficou demonstrado que a psicanálise traz benefícios extraordinários, né? Consiste na recuperação de dados, a regressão de memória, ou informações através de estados alterados de consciência, que essa expressão aqui agora virou, de uma certa forma, usual. A meditação é um estado alterado de consciência, a mediunidade é um estado alterado de consciência, a prece é um estado alterado de consciência. Todas as vezes que nós fazemos o mindfulness, que a senhora lá falou no seminário, né, no simpósio, é um estado alterado de consciência que concentra, que aliás é o tema que nós abordamos na segunda palestra lá da série que falava sobre pensamento, né? Alguns exercícios de fixação para que nós tragamos a nossa mente concentrada nas atividades que exercemos, para que a dispersão, além de não levar a um desgaste desnecessário, faça com que o resultado almejado seja melhor, né? Então, através de estados alterados de consciência, a hipnose é um estado alterado de consciência, que trazem para o nível consciente registros armazenados no inconsciente próximo ou remoto, porque nós temos uma memória de superfície, uma memória periférica, que é essa aqui do estado de vigília, que imediatamente já está jogando para o inconsciente a memória de profundidade que está sendo dita aqui também agora, né? Vamos começar com duas conexões. A primeira é desse engenheiro, era o responsável pela Escola Politécnica de Paris, no final do século XIX, e quando assim, comunicou-se que ele estava fazendo pesquisas nessa área, ele foi imediatamente afastado do cargo. Embora isso não tivesse nada a ver com religião. Na realidade, ele estava fazendo experiências para ver se durante o estado alterado de consciência promovido por uma transferência de energia magnética através das mãos, né, havia a esterilização de algum outro corpo do ponto de vista físico. Essa era a pesquisa que ele fazia. E ele tropeçou nisso daí. Pessoas que contemplavam, que assistiam às experiências se entusiasmaram, e vários outros personagens da Universidade de Paris fizeram pesquisas como ele fazia, dentro do critério, da metodologia que ele usava. Uma das experiências que está descrita nesse livro sensacional aí, chamado Vidas Sucessivas, que levou um século para chegar no Brasil, é essa daí. É feita inclusive não por ele, mas pelo um diretor da escola de odontologia lá da Universidade de Paris. Experimentos com a senhora J, ela não é identificada, em 1905, conduzida em várias sessões a 11 existências ou encarnações anteriores, revelando detalhes interessantes como nomes que tivera, idade, forma de morte, atividades exercidas, inversões aleatórias de condições masculina e feminina, fatos traumáticos, nomes paterno e materno, relações
que ela tinha com personagens que fizeram parte da vida dela, inclusive do enredo da vida atual. Nós vamos ver que isso aqui guarda uma conexão com alguma experiência que vai acontecer lá no final do século XX, pelo psiquiatra Brian Weiss. Um é engenheiro, o outro é psiquiatra, mas o resultado é o mesmo. Revelando o quê? Que aquilo que eu falei, isso aqui para mim é uma prova inconteste da reencarnação. Existíamos antes de sermos aqui e trazemos na nossa memória de profundidade muitos registros que determinam muitas vezes os desencontros nas relações que temos com personagens que fazem parte da nossa história, na condição de familiares, na condição de colegas de trabalho, na condição de pessoas com as quais nós cruzamos na vida, e que objetivam muitas vezes revertermos a animosidade que temos reciprocamente numa relação positiva. Esse é o objetivo da nossa reencarnação, porque isso vai, de uma certa forma, transformando-nos interiormente de pessoas egoístas, orgulhosas, presunçosas, pretensiosas, vaidosas, em criaturas mais humanas, né? Porque o processo de humanização começou em algum momento no passado longínquo, e nós vamos, assim, de uma certa forma, acrescentando ao nosso eu várias experiências que vão, de uma certa forma, repercutindo e nos transformamos em seres humanos melhores. Uma segunda conexão. Esse é o Bonnie Bernstein, lá em 1953. Ele era um entusiasta praticante de hipnose e ele foi desafiado pelos amigos se era capaz de mostrar isso perante o público que ali estava reunido na sua casa. E ele conduziu um primeiro, depois mais 5 experiências, entre 52 e 63, onde essa senhora chamada Virginia Burns, esposa de um amigo em reunião social, a uma incrível viagem adentro do seu inconsciente, resgatando vida que tivera anteriormente na cidade de Cork, na Irlanda, cidade que ela nem sabia que existia, e na realidade, como os Estados Unidos é dominado por pensamento católico e protestante, uma publicação, depois que o Bonnie Bernstein publicou o seu livro, um jornal mandou um jornalista lá para Cork para ver se os dados que a senhora aí tinha referenciado no estado alterado de consciência eram verdadeiros. Houve 20 dos quais foram confirmados como corretos, e foi descoberta a lápide que mostrava que essa Bride Murphy, que é a Virginia Burns do século XX, realmente existiu, não é? Então isso, evidentemente, é um indício, uma evidência indiscutível, né? Só ler o livro. Esse livro aí, ele foi publicado aqui no Brasil, acho que no final dos anos 60, pela editora Pensamento, e não sei se ainda é publicado, mas em sebo a gente até acha ele, né? Mas é muito empolgante até o livro. Quando surgiu lá nos Estados Unidos, veio acompanhado de um LP de vinil, que na verdade reproduzia todas as gravações que foram feitas dentro de um protocolo que o Bonnie Bernstein fez, onde ele ia dialogando com a mulher, sem induzi-la, no sentido de ela recuperar de dentro de si mesmo muitas informações. Na sequência, a segunda pergunta: como surgiu a possibilidade de mergulharmos dentro do nosso inconsciente profundo, né? Embora existam indícios de ter sido prática utilizada em civilizações remotas, como no Egito dos faraós ou na Índia milenar, o primeiro registro sobre uma experiência do tipo foi incluída na edição da Revista Espírita, que era uma revista, parece que no século XIX, por essa época, na França, que era onde tudo acontecia de renovação no pensamento científico, né? Havia muitas publicações, e o Allan Kardec também fez a sua, que é essa Revista Espírita, publicada entre 1858 e 1869, quando ele morre, em março. E lá você tem uma quantidade enorme de informações interessantes, a perseguição da Igreja Católica contra aquilo que se fazia em nome desse tal de Espiritismo, mostrando que o Espiritismo não era religião, não precisava ter medo. Na verdade, era uma proposta que objetivava ajudar as criaturas a descobrirem a sua própria realidade, né? E no número de junho de 1866 há um relato interessante. Num texto intitulado Visão Retrospectiva das Várias Encarnações do Espírito, é citada uma manifestação mediúnica havida na reunião de 11 de maio do mês anterior, em que uma entidade de nome Caillet, morto recentemente na cidade de Lyon, onde fora dedicado médico,
relata ter sentido certo de uma espécie de torpor na condição de espírito desencarnado, por exemplo, né? Apoderar-se dele, magnetizado pelo fluido de amigos espirituais. Mais à frente nós vamos ver como é que o engenheiro citado ali, o Albert de Rochat, fazia essas experiências, né? É um procedimento muito simples. Adormecido num sono magnético espiritual. O Dr. Caillet ali viu o passado formar-se num presente fictício, segundo ele estava percebendo. A despeito de conservar a consciência do seu eu, porque a gente já disse, não só aqui, como também no plano espiritual parece a mesma coisa, o estado alterado de consciência produzido pela hipnose, que é o termo inclusive é um termo inadequado, mas ele prevaleceu pelo uso, né, já foi muito discutido isso no passado, e as pessoas têm medo, né? Porque o que aconteceu com a rejeição da Academia da França a respeito do assunto, ela acabou se tornando motivo de espetáculos públicos em palcos. E as pessoas têm a ilusão de que elas entram num estado de dependência total, subjugação total do hipnotizador, e são capazes de atitudes ridículas, tal, né? E muitas pessoas discutem a questão da regressão, porque dizem que a indução do profissional pode levar o cara a fantasiar. O que acontece é que não há indução, e a recuperação de informações, pelo que o Brian Weiss mostra nos seus vários livros, é uma coisa espontânea. Ele não fala, você volta no ano tal, né? Onde você está, não é nada disso. As coisas vão afluindo. E pelo que o Brian Weiss sugere, existem mestres nos bastidores da invisibilidade que são os reais responsáveis por aquela recuperação de dados. Então ele sentiu-se transportado no espaço, vendo-se numa reunião de espíritos que, em vida, tinham conquistado alguma celebridade por descobertas feitas. Ficou surpreso ao reconhecer personalidades antigas de todas as idades e épocas, com semelhança perispiritual com ele mesmo, o Dr. Caillet. Aí ele perguntou-se o que tudo aquilo significava, dirigiu-lhes as perguntas sugeridas por sua posição, mas sua surpresa foi ainda maior, ouvindo-se responder a si mesmo. Ou seja, os personagens que ele estava vendo eram memórias ou lembranças dele mesmo, né? Voltou-se então para eles e viu que estava só. Quando o seu espírito sofreu essa espécie de entorpecimento, viu os diferentes corpos que seu espírito animou desde um certo número de encarnações, e todos trabalharam a ciência médica, quer dizer, ele foi profissional dessa área, inúmeras existências, sem jamais se afastarem dos princípios que o primeiro havia elaborado. E aí ele descobre mais uma coisa: essa encarnação que ele terminar agora não era para aumentar o seu saber, mas simplesmente para praticar o que ensinava a sua teoria. E na nossa dimensão, como é que surge? O primeiro registro pode ser verificado no livro Vidas Sucessivas, do qual já falamos, de Albert de Rochat, que é um engenheiro militar e ex-diretor da Escola Politécnica de Paris, publicado em 1905 na França, relatando suas pesquisas e de vários parceiros, né, com o magnetismo proposto no século XVIII pelo médico alemão Franz Mesmer. Nelas, deparou-se num estado alterado de consciência, observado indivíduos em estudo, com relatos sobre experiências pessoais pregressas, bem como futuras. Na obra, preserva detalhes sobre 19 experimentos conduzidos por ele ou amigos da Universidade de Paris, casos em que os investigados retroagiram no tempo, voltando a vidas passadas, evidenciando o fato da reencarnação ser uma ocorrência natural na evolução do espírito. Mais duas conexões. Esse médico brasileiro, Oswaldo Zé Leal, desde 1950 e alguma coisa, porque a história da regressão de memória como terapia, ela surge em 1978 através de um profissional chamado Morris Nederton, do qual nós vamos falar daqui a pouco. Mas o Oswaldo Zé Leal já fazia lá na sociedade experiências, né? Ele escreve um livro que chama Vidas Anteriores, muitíssimo interessante. Ele não faz nenhum tipo de revisão, ele simplesmente se limita a reproduzir o que foi gravado perante um público numeroso. E essa experiência que nós destacamos, ela ocorreu no dia 13 de dezembro de 1958 com uma senhora de nome Delza F.S. Tinha 26 anos.
E ela foi levada ao estado alterado de consciência, revelando ter renascido em vidas anteriores, respectiva como Antônio Ferreira da Cunha. Uma coisa interessante, porque vai evidenciando aquilo que o Espiritismo falou lá no século XIX, nas questões 200 a 202, onde Kardec pergunta se a condição masculina e feminina, no que diz respeito ao espírito, ela se altera mesmo. E aí está demonstrado que isso realmente é possível. O Brian Weiss vai falar a mesma coisa daqui a pouco. Ela teria nascido nessa existência anterior na África, provavelmente numa colônia portuguesa, pelo nome, né? De onde ela veio para o Brasil como escrava, com 14 anos. Morreu atropelada aos 70, em existência 88 anos antes. Ela teria vivido na Rússia até os 2 anos, tendo morrido por uma doença. Noutra vida marcada por grandes dificuldades e frustrações. 197 anos antes, foi uma bailarina em Paris. E mostra também que a gente não fica fixo num local só, talvez por compromissos ou por decisões superiores daqueles que estão ordenando a evolução dos seres humanos que habitam a Terra, na condição de espíritos, a gente até fica algumas existências numa localidade, né? Mas aí ela agora está em Paris. Morta aos 54 anos, noutra encarnação, 237 anos antes, chamada-se Mariana de Jesus Sacramento, morta aos 40 anos. Em todos os relatos apurados, no livro está evidenciado isso, detalhes instigantes sobre passagens vividas nas várias encarnações relatadas. Outra experiência interessante é desse cidadão aí. No ano de 1980, ele lança um livro intitulado A Memória e o Tempo, onde ele mostra que fez experiências. Esse homem era um erudito, ele foi executivo da CSN nos Estados Unidos durante vários anos, em Paris também. E interessou-se pelo assunto e fez experiências no seu apartamento perante vários acadêmicos na área de medicina, principalmente na área de psiquiatria. E entre outras experiências que ele relataria, mais especificamente, existe a de um jornalista amigo dele, chamado Luciano dos Anjos, que por sinal morreu ano passado. E o Luciano dos Anjos, ele foi submetido a uma experiência e ele revelou ter sido um personagem da Revolução Francesa. Ele chamava-se Camille Desmoulins, um dos personagens da Revolução, ligado a Danton, Robespierre e todo aquele pessoal lá, né? E detalhou muitas informações dos bastidores da importante página da história, porque aquilo que a gente conhece nos livros de escola não corresponde necessariamente à verdade. E o que está evidenciado em algumas experiências dessa daí, naquilo que nós podemos chamar de arqueologia psíquica, fica evidenciado que os fatores que levaram determinadas passagens são muito diferentes daquilo que é contado. Disso nasceu um livro chamado Eu Sou Camille Desmoulins, que teve 4 edições pequenas e depois sumiu do mapa também. Hoje a gente, eu acho que só acha em sebo, até porque o Luciano brigou em algum momento com o Hermínio. O Hermínio, como tinha morado na França, ele mandou muitas informações, como lá a memória talvez seja mais vívida do que aquela que nós conseguimos construir aqui no nosso país, e vários fatos daquilo que o Camille relatou nos estados alterados de consciência, que não estavam em livros, foram confirmados. Questão número 4. Pelo exposto, conclui-se que a memória é de fundamental importância no processo evolutivo. Sim, o ser, a individualidade, o espírito que somos nós, recapitula nos primeiros dias da existência, e o Sr. André Luiz, falando no livro Evolução em Dois Mundos, da existência intrauterina, no processo reencarnatório, todos os lances da sua evolução filogenética. A consciência examina em retrospecto de minutos ou de longas horas, ao integrar-se definitivamente em seu corpo sutil, porque a gente sabe que esse corpo sutil ele é uma projeção do corpo mental que reveste o espírito e que, na verdade, traz para a nova formação, que vai, de uma certa forma, ser utilizada pelo espírito, com a contribuição genética de papai e mamãe, as informações que a nossa memória espiritual carrega consigo, algumas das quais a serem trabalhadas na existência que vai começar, trazendo já as predisposições para as doenças físicas ou mentais que vamos enfrentar, e às vezes determinadas características que têm algo a ver com aquilo que precisa de ser melhorado em nós. Então nós passamos
durante esse processo de integração com o corpo sutil, que vai se formar mês a mês durante o processo gestacional, pela histogênese espiritual, isso é durante os primeiros dias, não é? A gente vê que nós, inclusive, não temos lá muita diferença do ponto de vista estrutural de um animal qualquer, nos primeiros dias de vida, não é? A partir de determinado momento é que se decide, ou que se define exatamente o que vamos ser, né? A mesma coisa acontece no processo inverso. Quando a gente sai, durante o processo chamado morte do corpo físico, portanto, nós fazemos uma recapitulação da nossa vida. O Hermínio Miranda, quando escreveu o livro A Memória em Tempo, ele cogita de uma tese dizendo que isso para ele era uma transferência de dados da memória biológica para a memória perispiritual. E no final da vida, já no século XXI, ele escreve um livro, Entre Duas Vidas, onde ele faz uma afirmação que agora ele tinha uma certeza, depois de tantos anos, mais de 40, né? Ele chegou à conclusão que realmente isso é uma transferência de dados, é como o rebobinar da fita. É como se você visse assim um lapso de tempo, os episódios marcantes da sua existência, guardando lá no seu inconsciente aquilo que naturalmente vai ajudar uma avaliação do aproveitamento que você teve no tempo que esteve, né? Então, nos prodígios da memória que se referem aos desencarnados, quando descrevem para os homens a grande passagem para o sepulcro, os personagens que foram estudados pelo Raymond Moody Jr., que escreveu o livro Vida Depois da Vida, e mais alguns outros tratando do assunto, reunindo inclusive experiências de outros colegas médicos americanos que viveram com pacientes que retornaram à vida, pelo processo de ressuscitamento natural, mecânico, artificial, enfim, eles falam dessa regressão que fazem durante os momentos em que estiveram mortos. Falam a respeito dessa recapitulação, não é? Falam a respeito de outras coisas, um túnel, personagens iluminados, que eles pressupõem ser Deus, que teria vindo buscá-los, né? Mas o mais importante é esse detalhe. Então, aparentemente é um fato real, assim como foi mostrado desde o livro Céu e Inferno, que por sinal agora em agosto faz aniversário, organizado por Kardec em 1865, onde na primeira parte ele desconstrói essa ilusão que nós temos da morte, as fantasias que foram implantadas no nosso inconsciente, e na segunda parte ele reúne 62 depoimentos, onde em alguns é citado pelos caras que passaram pela morte, porque ele foi entrevistá-los nas pesquisas que fez na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, para saber o que sentiu aquele que morreu no acidente, aquele que morreu no homicídio, aquele que morreu na morte natural, e vai constatar que em alguns casos os caras lembram desse momento aí. E aí a explicação do André Luiz é que a mente, no limiar da recomposição do seu próprio veículo, seja no renascimento biológico ou na desencarnação, revisa automaticamente de modo rápido todas as experiências por ela vividas, imprimindo magneticamente as células. Esse detalhe aqui é interessante porque o André Luiz escreveu isso em 59, mas na ciência do século XIX, o livro A Evolução Anímica do engenheiro Gabriel Delany fala que a ciência já tinha essa impressão, que a gente vai ver depois o Bruce Lipton recuperar agora no final do século XX, um livro A Biologia da Crença. Imprimindo magneticamente as células que se desdobrarão em unidades físicas e psicossomáticas, porque o corpo espiritual também é organizado em cima de células que têm as suas especificidades, as suas especializações, e quando vamos organizar o corpo físico também com as contribuições genéticas lá do masculino e do feminino. No corpo físico e no corpo espiritual, as diretrizes a que estarão sujeitas, quer dizer, já está impresso lá, dentro do novo ciclo de evolução em que ingressam, seja no plano espiritual ou no plano físico. Acresce lembrar ainda, como nota confirmativa de nossas asserções, que esporadicamente, encarnados saídos ilesos de grandes perigos, que é a experiência da IQM, como acidentes e suicídios, nessa época ainda não se estudava o assunto, porque o livro é de 59 e IQM é dos anos 70. Frustrados, relatam semelhante fenômeno de revisão das próprias experiências, também chamado visão panorâmica e síntese mental, que é algumas expressões do ocultismo lá do passado remoto. Questão número 5. Com base nas informações reveladas pelo Espiritismo, como entender a memória?
A memória pode ser comparada à placa sensível, que ao influxo da luz guarda para sempre as imagens recolhidas pelo espírito no curso dos seus inumeráveis aprendizados dentro da vida. Essa é uma imagem também lá dos anos 50. E o DVD, que é exatamente isso, é uma placa sensível que o laserzinho grava as imagens e as informações que precisam ser preservadas. Cada existência de nossa alma em determinada expressão de forma é uma adição de experiência, conservada em prodigioso arquivo de imagens que, em se superpondo umas às outras, jamais se confundem. Está no livro Entre a Terra e o Céu, lá de 54. Que é a memória, senão uma espécie de álbum mais ou menos volumoso, para termos uma imagem analógica, né? E se folheia para encontrar de novo as ideias apagadas e reconstituir os acontecimentos que se foram. Esse álbum tem marcas nos pontos capitais. Então, uma música, um aroma, um pôr do sol, um nascer do sol, são essas marcas. Uma data de aniversário, um acontecimento, uma perda, que de uma certa forma nos surpreendeu, nos impactou, um acidente que tenhamos sofrido, são essas marcas capitais da nossa memória. De alguns fatos, o indivíduo imediatamente se recorda. E o Gabriel Delany estuda isso no livro Evolução Anímica, é muito bacana. Nós vamos pegar só um pedacinho daqui a pouco, mas é fascinante a forma como ele explica isso. Para recordar-se de outros, é-lhe necessário folhear por longo tempo o álbum. A memória é como um livro, aquele em que lemos algumas passagens facilmente, nolas apresenta aos olhos. As folhas virgens ou raramente perlustradas têm que ser folheadas uma a uma, para que consigamos reconstruir um fato sobre o qual pouco tenhamos demorado atenção. Quando o espírito encarnado se lembra, sua memória lhe apresenta, de certo modo, a fotografia do fato que ele procura. A memória é um disco vivo e milagroso, reafirma o André Luiz. Fotografa as imagens de nossas ações e recolhe o som de quanto falamos e ouvimos. Por intermédio dela, nós somos condenados ou absolvidos dentro de nós mesmos, porque lembranças, às vezes remotas, nos fazem alimentar um relacionamento extremamente conturbado, turbulento, tempestuoso, né? Porque lá está gravado dentro de nós. Nós vamos ver lá no final a visão que o André Luiz nos apresenta sobre isso, que pode degenerar em processos psicológicos ou psiquiátricos graves. Aí é o Gabriel Delany falando, engenheiro. Como se constroem os registros de memória? Bom, tudo é energia no universo. Isso aí é ponto capital, né? Hoje a ciência diz isso. Movimentada em forma de vibração. A própria física quântica hoje sustenta-se em cima de algumas teorias, teoria das cordas, supercordas, a partir dessa afirmação que é lá do início do século XX. As vibrações, diz Gabriel Delany, visuais, como cores e imagens, olfativas, como aromas e odores, sonora, como sons, ruídos, táteis, como calor e frio, gustativas, como gosto e sabores, captadas pelo ser humano, excitam ou provocam estímulos nos sensores, que a gente nem dá muita importância, né? Olhos, nariz, ouvidos, pele e língua, carregadas pelo sistema nervoso ao cérebro, um átimo de tempo, que as interpreta como sensações, né? Então, tudo é sensação provocada pela vibração da energia, construindo a imagem com cores diferentes, com ruídos ou sons diferentes, assim por diante. Então, essas sensações do cérebro passam ao perispírito, que o Gabriel Delany chama de inconsciente, via epífise, na forma de percepções. Então, as sensações se transformam em percepções, transformando-se em um traço. Ele chama de traço, que é, na verdade, um registro de memória. A intensidade e duração são elementos fundamentais para efetivarem-se as gravações que permanecerão em estado passivo ou de ínfimos movimentos vibratórios, até que por um aumento da vibratilidade perispiritual revertam do inconsciente ao consciente a partir da visualização daquilo que você ouve, daquilo que você sente de cheiro, daquilo que você sente de gosto. E ele diz que mesmo que essa intensidade e duração não sejam suficientes para fazer uma fixação de uma forma assim mais profunda, nada se perde. Todo o ruído, ele na realidade fica, de uma certa forma, arquivado, armazenado dentro do seu inconsciente.
Essa reviviscência ocorre normalmente quando você está recuperando o dado, podendo apresentar lacunas conforme a idade. Então, a gente vai envelhecendo, nosso corpo físico vai também sofrendo desgaste natural, os neurônios consequentemente, e evidentemente a velocidade em qualquer reação não é uma velocidade como é enquanto nós somos jovens. Ou o estado de saúde do indivíduo, quando você está limitado por uma doença, algum episódio que, de uma certa forma, limitou o funcionamento normal daquele órgão que é, de uma certa forma, importante. Tudo que se aprende e sente classifica-se mecanicamente, é um processo natural, né, dentro de nós, não é preciso você pensar. Mais duas conexões. Doutora Edith Fiore, americana. Bom, ela escreve alguns livros interessantíssimos. Ela também tropeçou na história da regressão, ela não estava fazendo isso intencionalmente. Um dia, a exemplo de outros profissionais da área, ela, na realidade, resolveu utilizar a hipnose superficial para fazer aí o relaxamento de um paciente, e esse paciente começou a falar de elementos que determinavam os problemas que ele estava enfrentando física, psicológica e socialmente agora. No caso, tem casos de homossexuais que recordam de coisas passadas. Esse episódio que nós destacamos aí é de uma mulher jovem que tinha fobia por cobras. Ela sonhava, tinha pesadelos com cobras pelo menos 2 vezes por semana, dos quais despertava aos gritos, assustada. Bom, na regressão de memória, que ela disse que não acreditava, depois que ela ficou sabendo pela médica ali, pela profissional da medicina ou da psicologia, ela na verdade não acreditou. Não acreditava em reencarnação, até porque a cultura americana, como a gente falou aqui, o atavismo, leva-nos muitas vezes a ter restrições, não pelo que nós aprendemos agora, mas pelo que a religião nos ensinou lá atrás. Então nós trazemos no nosso inconsciente algumas limitações, alguns bloqueios, né? E no estado de transe profundo, porque ela tentou uma hipnose superficial, mas a mulher mergulhou num transe mais profundo. Revelou-a em outra vida numa cerimônia antiga, que se realizava provavelmente na América Central, envolvendo sacerdotes nativos que dançavam com cobras venenosas na boca diante de uma pirâmide. As cobras representavam tudo que era mau e aterrador, e a certa altura, no instante em que os sacerdotes as atiravam ao chão, ela estremeceu violentamente. Ela está descrevendo a ocorrência, né, a imagem, a lembrança, relaxando com um sorriso de intenso prazer quando os religiosos as decapitavam. Bom, o que aconteceu foi que ela não acreditou nessa história toda, mas na sessão seguinte ela confessou que não tinha mais sonhado com cobras. E o mais interessante é que ela fala que tinha feito um acampamento com o marido numa área meio selvagem, sem medo, coisa que ela não conseguia fazer antes de ter aflorado de dentro dela essa lembrança. A outra é essa intelectual inglesa, que aos 8 anos muda para os Estados Unidos, fica órfã de pai, sente-se rejeitada profundamente pela mãe, já adulta faz um curso universitário, acaba casando-se, tem uma filha, separa-se, aí ela reencontra ou encontra um personagem que será marcante na vida dela. Que quando ele morre aos 70 anos, ela entra numa depressão profunda, cogita inúmeras vezes do suicídio, mas na realidade católica temia o que viria depois, presumivelmente. O nome dela, na verdade, é Janet Taylor Caldwell. Ela é autora daquele livro Médico de Homens e de Almas, que conta a história de Lucas, ou do São Lucas, né, que é o cara que escreveu lá o Ato dos Apóstolos e o Evangelho. Ela foi uma escritora consagrada, bilionária, e, na verdade, na depressão, foi convencida por um amigo intelectual a se submeter a umas experiências de regressão para tentar entender por que ela tinha aquela compulsão suicida depois da morte do marido. Bom, foi feito um protocolo. Durante várias sessões, ela, no estado alterado de consciência, revelou coisas incríveis do seu passado. E, na verdade, quando ouviu aquilo lá, também não acreditou, porque a religião tinha plantado na cabeça dela a ideia de que reencarnação é coisa de louco, né? E ela, na verdade, foi, durante esse estado alterado de consciência, levado a voltar muitas existências onde ela dizia seu nome, o local em que viveu, as experiências que marcaram sua existência e muitas existências interrompidas por mortes violentas, inclusive suicídio.
O marido da vida atual, pelo qual ela era perdidamente apaixonada, ressurgiu várias vezes, representando, como na experiência atual, um amor verdadeiro com quem viveu histórias de grande intensidade emocional, que é aquilo que o cara fala ali, né? Intensidade e duração é o que fixa mais fortemente dentro do nosso inconsciente. Questão número 7. No processo de recuperação de memórias, além do magnetismo utilizado por Desrochers, o hipnotismo parece ser um meio de grande utilidade, apesar das restrições enxergadas por alguns. Como a espiritualidade vê esse procedimento? Diz o nosso amigo André Luiz, no livro Libertação, quer dizer, ele repassa o pensamento de um instrutor espiritual lá qualquer, seja o Druso, acho que é o Druso, o hipnotismo é tão velho quanto o mundo, e é recurso empregado pelos bons e pelos maus, tomando-se por base, acima de tudo, os elementos plásticos do perispírito. Sob a hipnose, nossa memória pode regredir e recuperar-se por momentos. Isso, porém, é um fenômeno de compulsão. E em tudo convém satisfazer a sabedoria da natureza. Tem que deixar acontecer naturalmente. Libertemos a mente que já sob a lama do arrependimento, do remorso, da culpa que nos trouxeram de volta para cá, e esse exemplo divino refletirá o sol com todo o esplendor da sua pureza. Nos atos mais complexos do espírito, para que haja sintonia nas ações que envolvam compromisso moral, é imprescindível que a onda do hipnotizador se case perfeitamente à onda do hipnotizado, com plena identidade de tendências ou opiniões, qual se estivessem ligados moralmente um ao outro nos recessos da afinidade profunda. Tem que haver uma interação entre o profissional e o paciente, portanto. Qual a relação de memória, da memória com o perispírito ou corpo espiritual? O perispírito, esse é o Gabriel Delana de novo, está ligado ao corpo por intermédio do sistema nervoso. Toda sensação que abala a massa nervosa despreende uma espécie de energia, a qual deram os mais diversos nomes: fluido nervoso, magnética, ectênica, força psíquica, força biológica. Essa energia age sobre o perispírito para comunicar-lhe um movimento vibratório particular, segundo a área nervosa citada, visual, auditiva, tátil, muscular, de maneira que a atenção da alma seja acordada e que se produza o fenômeno da percepção. Desde esse momento, essa vibração faz parte, para sempre, do organismo perispiritual, porque, em virtude da lei de conservação da energia, ela é indestrutível. Então, começa com a captação pelos sensores, chega ao cérebro, transforma-se em sensação, transfere-se para o corpo espiritual, vira percepção. O processo inverso, estimulado por algum agente externo, seja, às vezes, a indução do profissional que está tentando recuperar alguma coisa, ela acaba produzindo os efeitos almejados. Sem dúvida, poderá desaparecer do campo da consciência, mas persiste inalterada nas profundezas dessa memória latente, a que hoje se chama inconsciente, um pouquinho antes do Freud. A memória se inscreve no perispírito por camadas sucessivas, por assim dizer, pois que nos fenômenos de regressão de memória, cada idade recupera todos os acontecimentos contemporâneos. E esse dado é interessante porque comigo aconteceu assim também. Eu fui voltando, com sugestão lá do profissional, de 5 em 5 anos. E ele usa um exemplo interessante. No caso de uma pessoa de 19 anos, por exemplo, estão associados os acontecimentos da sua vida de maneira indissolúvel. Tudo que aconteceu naquele período. Não se confundem nem com os de antes, nem com os depois. E realmente é assim. É possível comparar a ação do corpo espiritual à de um campo de força, magnética ou elétrica, porque se sabe que estes podem agir sobre a matéria por meio de linhas de força que formam desenhos mais ou menos complicados. Está no livro Reencarnação, do Gabriel Delana. Mais 2 conexões. 2 perguntas, 2 conexões. Esse é do Brian Weiss. É um caso dos vários livros publicados e traduzidos para o português. É uma senhora alcoólatra, há muitos anos, periodicamente se consumindo em bebedeiras terríveis. Ela não enquadra-se no perfil maníaco-depressiva, não precisando de lítio. A infância dela foi atormentada, sem resultados após 8 anos de psicanálise. Aí eles fazem regressão.
Na regressão, ela revela que em outras existências, seus pais, ela e seu marido atuais, tinham mantido repetidas vezes relacionamentos abusivos e afetados pelo consumo de álcool. E isso o Espiritismo fala, que nós trazemos, como nós somos herdeiros de nós mesmos, nós estamos inexoravelmente ligados aos desvios de comportamento do passado. Seja a dependência química, seja a dependência no campo assim emocional, né? Nós, na realidade, somos herdeiros sempre de nós mesmos e, pela lei da afinidade, estamos ligados a pessoas que muitas vezes têm as mesmas características. Houve violência, crime, suicídio e lesões corporais nas memórias que afloraram do seu inconsciente para o consciente. Porém, ele diz que a mulher, ao ouvir, ao contrário daqueles outros casos citados, ela levou a sério. E, na realidade, ela resolveu romper com esse padrão, vendo que várias existências, e essa aqui estava indo para o brejo de novo, foram comprometidas, fracassadas por conta dos comportamentos. Então ela resolveu mudar. E ela mudou e salvou a família, porque ela resolveu amar a todos, largou o álcool e resolveu partir para uma recuperação de todas através do seu comportamento, né? Positivo contra o destrutivo que ela, na verdade, de uma certa maneira, acumulou, aprendendo as lições de vida que, infelizmente, foram muito tristes. Agora, algumas conclusões desse cara aí. Ele não é qualquer um, ele além de professor, PhD, diretor de hospital, na área da psiquiatria. E ele, nos livros, ele apresenta algumas conclusões diante de vários casos que tratou, e olha que interessante o que ele vai falar. O conceito de reencarnação, ele é judeu. Nós vimos aí no culto ecumênico desse ano, mais uma vez, a exemplo do ano passado, que foi surpreendente, que dentro do judaísmo duas linhas se confundem ou se conflitam, não é? Aquela senhora que fez lá a exposição, ela falou que dentro do judaísmo tem a ala que acredita na ressurreição e a ala que acredita na reencarnação. E não poderia ser diferente porque o Moisés, ele se formou nas escolas iniciáticas do Egito. E ele trazia a ideia da ressurreição até por conta das pirâmides onde os caras eram sepultados e sabia-se que eles voltariam, por isso que guardava-se comidas e familiares e escravos lá dentro com ele, não é? Mas também todos os conhecimentos religiosos da antiguidade, porque os conhecimentos dominantes no Egito eram na verdade uma mixagem, como sempre acontece, como o catolicismo é uma mixagem. O catolicismo mistura judaísmo, catolicismo e protestantismo, cristianismo, né? O nosso amigo Imhotep, o Hermes Trismegisto, o Hermes 3 vezes grande, segundo a avaliação dos gregos, ele misturou mazdeísmo, ele misturou hinduísmo, misturou um monte de coisa e fez a proposta. Porque de tempos em tempos parece que existem essas sínteses do pensamento religioso que vão influenciar o surgimento de outras. E dentro dessas escolas sempre existe o lado esotérico, que é reservado para os cardeais, arcebispos, e o lado do povão. E o lado do povão sempre é na direção da satisfação das expectativas. Então nós adoramos, por exemplo, imagens. A antropologia, ela diz que o pensamento religioso evolui da litolatria, onde nós vimos a representação das divindades nos dólmens, nas construções de pedra. Avançamos para a fitolatria, do qual ainda resulta o incenso. Passamos para a zoolatria, que na realidade no Egito tem uma demonstração bem evidente na esfinge, que é metade animal e cara de homem, ou de ser humano. E outras divindades têm cara de águia com corpo humano. E nós temos na Índia, ainda hoje, muitas representações de divindades na forma de animais, como Shiva, que é uma elefoa, não é? E nós avançamos daí para a Grécia da mitologia, onde nós temos as várias referências no astral, onde nós vemos lá em Marte, o deus da guerra, onde nós vemos em Vênus, a deusa da fertilidade,
da sensualidade, onde nós vemos em Saturno, uma outra representação, assim por diante. Isso vem para o mundo através do Império Romano, que na verdade, a partir de determinado momento, tromba com Jesus. Porque o Jesus ele veio para falar-nos a respeito de um Deus único, mas não aquele Deus judaico que na verdade objetivava fazer com que aquele povo fosse domado, que era um povo de 400 anos de subjugação do povo egípcio, que era politeísta. Então Moisés inventou um Deus que era capaz de descer um cacete naquele que não fizesse aquilo que ele determinasse. Aí Jesus veio ensinar o Deus amor, o Deus Pai, que também não conseguiu convencer a humanidade, né? Porque aqueles que são profitentes de várias crenças hoje fazem a guerra, se explodem, estragam a vida dos outros, patrimônio alheio, não é? Então o conceito de reencarnação, segundo o médico psiquiatra, explica e esclarece os relacionamentos da vida presente, por tudo aquilo que ele viu. Constantemente o que aconteceu no passado distante continua influenciando os relacionamentos. A recordação de vidas anteriores não é essencial e necessária para todos, tanto é que todos os pacientes não foram submetidos a isso, o profissional avalia. Aí, na palestra que nós temos sobre isso, uma profissional da área da saúde mental disse que hoje isso é muito usado, né? Agora existe profissional e profissional em todas as áreas. Existem religiosos e religiosos, não é? Então, aquele que é coerente, que é prudente, vai saber avaliar se é caso de tentar fazer essa experiência, porque nós vimos lá pelo Clarencio, nem todo mundo tem que fazer. Nem todo mundo carregou bloqueios ou cicatrizes que sejam significativos na vida presente. Às vezes, na vida presente, nós começamos errado, pela influência que recebemos pelo meio em que ressurgimos. Há exemplos, há casos que a gente tem conhecimento aí no convívio com muitas pessoas, de pessoas que tiveram uma infância atormentada, onde o testemunho do pai batendo na mãe é uma coisa assim de chorar no canto, e que marca para toda a vida, né? Com frequência, o ênfase deve ser colocado no presente e não no passado, sugere o Dr. Brian. Das experiências que alguns pacientes têm no estado de entrevida, ou seja, enquanto está se morto, está se vivendo, está se evoluindo também. Ele, Brian Weiss, passou a acreditar que é antes do nascimento que escolhemos a família de cada existência, que é o que o Allan Kardec falou lá no século XIX. Invariavelmente, nós somos sempre ligados ao mesmo grupo, invertendo papéis. Ou repetindo, com frequência são almas que conhecemos e com quem interagimos de muitas maneiras em outras existências. No decorrer de nossas vidas, mudamos de sexo, de uma vida para outra. Mudamos de religião, de uma vida para outra. E também de raça. E o Brian Weiss diz que os mestres, quando você é um cara intolerante, racista, eles dão um jeito de você reencarnar na próxima existência no meio daqueles que você odeia. Você odeia os negros, vai nascer lá no meio. Você odeia judeu, vai nascer lá no meio. E assim por diante, porque isso de uma certa maneira vai obrigando você a ver que todo mundo é igual, né? A fim de aprendermos a ver a vida de todos os ângulos. Somos todos alunos aqui. A morte nada mais é, diz o Brian, concluindo aí as suas pesquisas, nada mais é do que a passagem por uma porta, imagem muito bonita, né? Que nos leva para outra sala, de vida para vida, de vida encarnada para desencarnada, desencarnada para encarnada. Voltamos repetidamente para aprender certas lições como amor, perdão, compreensão, paciência, percepção, ausência de violência. Temos de desaprender aquilo que resulta de antigos condicionamentos, como medo, ira, cobiça, ódio, orgulho. Só então nos formamos e podemos deixar a escola, certamente indo na direção de outras moradas da casa de nosso Pai. Questão número 9. Por que esquecemos o passado? Olha aí, Kardec. Se em cada existência é lançado um véu sobre o passado, o espírito nada perde do que adquiriu no passado, só esquece a maneira como adquiriu, diz o grande mestre. Se compararmos a um estudante, pouco lhe importa saber onde, como e com quais professores fez o terceiro ano, se chegando ao quarto sabe o que se ensinou no terceiro. É assim que, ao reencarnar, o homem traz por intuição e com ideias inatas o que adquiriu em ciência e moralidade. Digo em moralidade, pois se durante uma existência ele melhorou, se aproveitou as lições da experiência, quando voltar será instintivamente melhor. Isso é evolução.
Seu espírito amadurecido na escola do sofrimento e do trabalho terá maior solidez. Longe de ter tudo a recomeçar, ele possui um capital cada vez mais rico, sobre o qual se apoia para adquirir mais. O esquecimento temporário é um benefício da providência, ele vai dizer por quê. A experiência é muitas vezes adquirida por rudes provas e terríveis expiações, geralmente criadas por nós mesmos, cuja lembrança seria muito penosa e viria a somar-se às angústias das tribulações da vida presente. Se os sofrimentos da vida parecem longos, o que seria então se sua duração aumentasse com a lembrança dos sofrimentos do passado? Seria agradável recordar-se de haver sido enforcado pelo que fez? Não nos perseguiria a vergonha ao pensar que o mundo soubesse o mal que cometemos? Que importa o que tenha podido fazer e sofrer para espiá-lo, se agora se é um homem respeitável? Mas aí, olha que ele vai. Aos olhos do mundo, um novo homem, aos olhos de Deus, um espírito reabilitado. Libertos da lembrança de um passado inoportuno, agimos com mais facilidade. É um novo ponto de partida. As dívidas anteriores estão pagas. Está no indivíduo não contrair novos. Agora uma imagem interessante. Suponhamos aí um caso muito comum, que nas suas relações em seu próprio lar, a pessoa convive com um ser contra o qual tenha queixas, que talvez o tivesse arruinado ou desonrado em outra existência, e que espírito arrependido venha encarnar em seu meio, unir-se por laços de família para reparar seus erros pelo devotamento e afeição. Não estariam ambos na mais difícil e insuportável situação se os dois se recordassem da sua inimizade, o porquê dela, a traição, a deslealdade, o prejuízo, Em lugar de se apaziguarem, eternizariam o ódio. Conclui-se daí que a lembrança do passado traria perturbações nas relações sociais, que seriam um obstáculo ao progresso. Imaginando que o espírito desencarnado conserva a lembrança dos fatos relacionados à sua última existência quando vai reencarnar, em que momento e como se processa esse esquecimento? Kardec explica. Desde que o espírito se liga ao corpo físico recém-fecundado, ou na hora, ou horas depois da fecundação, experimenta uma perturbação crescente, porque durante o processo reencarnatório que ocorre o cara vindo compulsoriamente, Chico Xavier fala que é um ano de preparo, o cara entra no corpo em um processo de formação meio que inconsciente, ao processo da reencarnação natural, onde nós permanecemos parcialmente conscientes, vendo tudo o que acontece, as brigas do papai e da mamãe, as discussões, as humilhações, a rejeição às vezes, e isso se fixa, que aliás foi um dos episódios que marcaram a minha regressão em relação ao meu pai. E na verdade o que acontece é que isso explica muitas vezes determinados conturbados relacionamentos com personagens que fazem parte da nossa vida, Crescente à medida que o vínculo que o prende se estreita, perdendo nos últimos instantes toda a consciência de si mesmo. Então, as regressões não conseguem acessar esse período do processo final da reencarnação. Alguns dizem que a partir do 7º mês a gente começa a desligar totalmente para religar na hora que a gente respira desse lado, de forma que ele nunca é testemunha consciente do seu nascimento. No momento em que a criatura respira, o espírito começa a recobrar suas faculdades, que se desenvolvem à medida que se formam e se consolidam os órgãos que devem servir para a sua manifestação. Ao mesmo tempo em que recobra a consciência de si mesmo, perde a lembrança do seu passado, sem perder as faculdades, qualidades, aptidões adquiridas anteriormente. Por isso que às vezes a gente vê um mecânico que conhece muito de construção de carros, ou conhecemos um músico que conhece muito a respeito de composição, aptidões que estavam momentaneamente, enfermeiros que conhecem muito mais de medicina, aptidões que estavam momentaneamente estacionadas em seu estado latente e que, em retomando sua atividade, vão ajudá-lo a fazer mais ou melhor o que anteriormente o não fez. Renasce a partir do ponto em que deixou seu progresso anterior, sendo para ele um novo ponto de partida, um novo degrau a subir. Mais duas conexões
Oswaldo, aí nós vamos fazer 4 conexões de personagens que depois de desencarnados, no plano espiritual, através de testemunhos, alguns via Chico Xavier, mostraram que do lado de lá queriam saber por quê. Esse homem, professor universitário, Rio de Janeiro, cidade de Campos, sai de férias em julho de 74 com a esposa, 2 filhas e uma pajem, e ele, alguns quilômetros depois da cidade, na época não tinha cinto de segurança, não tinha procedimentos assim que garantissem a sanidade, a integridade do motorista, houve um capotamento, ele foi jogado longe, pela janela da frente do carro, caiu com a cara dentro de uma poça d'água, a mulher atordoada saiu procurando ele e salvou-o de morrer sufocado. Mas ele morreria algumas horas depois em Três Rios, cidade para a qual foi levado, não tinha resgate, mas foi socorrido lá, mas já acabou morrendo no hospital. Aí lá no plano espiritual, o espírita que fora, a gente como espírita se acha, e queria satisfação, porque não tinha justificativa, ele estava extremamente integrado na atividade do movimento espírita de Campos, que é muito ativo, queria satisfações. Aí um cara lá, de tanto ele encher a paciência, conhecendo a sua incapacidade para suportar mergulhos prolongados dos domínios das recordações mais recônditas, relativamente a si mesmo, conduziu, olha aí, a um certo instituto em que a hipnose é examinada e praticada nos alicerces de profunda veneração pelos valores humanos, e em minutos, mostrando-lhe um quadro que ele mesmo desarquivara do passado recente, no qual se viu, numa vida anterior, tutelado pela mesma pajem que morreu agora com ele no acidente. A mulher e as filhas não morreram, só escoriações. A mulher morreu e naquela existência em que ele se viu, ela estava associada a ele. O nome dela nessa existência que era Eliceia. Em exposição rápida, viu-se ao lado dela mesmo, combinando a precipitação de um adversário da cidade onde viviam, num pântano, desalojando-o da carruagem na qual processaria a viagem longa. O outro caso, esse homem é Mauri Ferrari. Amadeu Ferrari, melhor dizendo. Ele, na verdade, é suicida. Ele estava se preparando para voltar, e parece que nesses processos, como está descrito no livro Memórias de um Suicida, do Camilo Castelo Branco, capítulo 18, edições modernas, e capítulo 3, da segunda parte do livro antigo, do livro original, um livro que surgiu em 1926, mas só foi publicado em 1954, ele conta o seguinte: ele foi, na realidade, suicida nessa existência como Amadeu Ferrari aqui no Brasil, e, na realidade, foi levado a voltar no tempo para ver se, gravando dentro de si as memórias mais pregressas, ele não reincidiria no suicídio que interrompeu a sua vida aqui. E aí ele viu-se na condição de um personagem, nessa vida aqui, ele se matou porque ele trabalhava num banco, deu um desfalque. Na realidade, teve um diagnóstico de língua no câncer, aliás, de câncer na língua, melhor dizendo, e na garganta, e foi abandonado pela noiva, com quem ia se casar em breve. Aí, na sua volta no tempo, descobriu-se que, motivado pela ambição, tornou-se próspero comerciante de seres humanos adquiridos como escravos na África, exorbitando no uso da crueldade e força, inclusive contra um pai, que o acusava com razão de ser responsável pelo suicídio da filha. Para calar a boca do escravo que veio lá encher na porta da sede da fazenda onde ele morava, ele chamou os capatazes lá, mandou segurá-lo e enfiou um ferro quente na boca do homem e matou o homem ali mesmo. Na verdade, aos olhos do mundo isso aí não significou nada, porque o escravo era um animal mesmo. O tempo rolou, ele enriqueceu, voltou para Portugal, anos depois desencarna, e aí tem toda a história que está descrita lá no Memórias de um Suicida, que vai marcar muito aqueles que o leram. Na resposta à questão 243 do Livro dos Espíritos, lê-se que depois da morte a alma vê e apreende num golpe de vista suas passadas migrações. Isso ocorre de fato? Kardec, olha que interessante o que ele fala. O Livro dos Espíritos não é um tratado completo de espiritismo. Não faz senão apresentar as bases e os pontos fundamentais que se devem desenvolver sucessivamente pelo estudo e pela observação, que a gente até certo ponto vê acontecer hoje. Diz-se, em princípio, que depois da morte, a alma vê suas migrações passadas. Lá no livro está escrito mesmo. Mas não diz nem quando, nem como,
isto se dá. São detalhes de aplicação que são subordinados às circunstâncias. Sabe-se que nos espíritos mais atrasados, a visão é limitada ao presente, ou pouco mais, como na Terra. Ela se desenvolve com a inteligência e à medida que adquirem o conhecimento da sua situação. Aliás, não se deveria crer, mesmo nos espíritos mais adiantados, que tão logo entrem no mundo espiritual, todas as coisas lhe apareçam subitamente, como numa mudança de decoração à vista, nem que tenham constantemente sob os olhos o panorama do tempo e do espaço. Quanto às suas existências anteriores, eles as veem em lembrança, como vemos pelo pensamento que éramos e fazíamos nos anos anteriores, as cenas da nossa infância, as posições sociais que ocupamos. Essa lembrança é mais precisa ou confusa, às vezes nula, conforme a natureza do espírito, segundo a providência julga, a propósito apagá-la ou reavivá-la, como recompensa, punição ou instrução. Aí a gente lembra do Dr. Cailê lá, né? Como é que ele foi rever todas as suas 5 existências anteriores. É um grande erro acreditar que as aptidões, as faculdades e percepções são as mesmas em todos os espíritos. Realmente, na Terra, nós temos desde seres selvagens até seres altamente intelectualizados. Como na encarnação, eles têm percepções morais e as que podem ser chamadas materiais, que variam conforme os indivíduos. 12ª. Como se alcançaria esse estado alterado de consciência indutor à regressão? Nos experimentos de Desrochers, resultavam da influência da aplicação de passes longitudinais exercidos de cima para baixo e combinados com a imposição da mão direita sobre a cabeça da pessoa sentada diante dele, o que produziu uma série de estados semelhantes à vigília, embora apresentando cada uma das características específicas que serviam para denominá-los, sucedendo-se sempre na mesma ordem. Uma outra forma de alcançá-lo foi através das técnicas do que o dentista inglês James Bright, ainda no século XIX, denominou hipnose, termo considerado inadequado pelo fato da pessoa não dormir durante o processo, prevalecendo e consagrando-se pelo uso, o termo hipnose. Sua metodologia foi ampliada por vários estudiosos, tornando-se recurso importante na execução de cirurgias até o advento e evolução da anestesia química. Mais recentemente, o psiquiatra Brian Weiss incluiu entre as formas a autoindução ao estado alterado de consciência, o relaxamento profundo através da respiração controlada, bem como a meditação que clareia a mente, que, quando limpa, favorece insights, percepções e talvez lembranças de outras vidas que podem surgir espontaneamente. As 2 últimas conexões, o Fausto João Stuck, que caiu também de avião ali na região de Votuporanga, e na verdade ele também quis saber por que ele tinha 20 e poucos anos. Ele pediu exames para saber o motivo pelo qual perdeu o corpo numa queda de avião. Foi conduzido por mentores competentes, junto dos quais pôde ver, num processo de regressão, no plano espiritual, portanto, as causas da desencarnação violenta pela qual foi obrigado a alcançar. Disse que conseguiu observar cenas tristes de que fora protagonista há mais de 300 anos, nas quais se via na posição de algoz de vasta comunidade humana, no interior da Europa, atirando pessoas humanas a postos de tamanho descomunal por motivos sem maior importância. Assim, ele precipitou muita gente do alto de montes ásperos e empedrados, com o objetivo de conquistar destaque nas posições de finança e poder. As faltas cometidas permanecem impunes por ausência de autoridades nas localidades de sua atuação à época, mas, perante a justiça divina, os disparates levados a efeito foram assinalados pelo resgate em tempo oportuno, veio se dar aqui no Brasil. Desse modo, ele afirmou para o sobrinho, porque isso faz parte de uma mensagem que o sobrinho relata aos pais, afirma que, tendo arrasado a vida de muita gente do ápice de montanhas alcantiladas e espinhosas, conseguiu liberar-se com angústia por ele sofrida na queda da máquina que o resguardava. Disse para o sobrinho que a morte o liberava de pagamentos quase inexequíveis e, já que devia unicamente o remate de débitos contraídos, considerava o acidente aéreo uma solução benigna para ele, que se vê agora sem a mácula de culpas anteriores. Por fim, o Luiz Roberto Maffei está falando de um outro caso. Ele morre de lúpus aqui na cidade de Sorocaba, 26 anos, engenheiro,
E ele, na realidade, conta que tinha uma amizade que ele fez lá no plano espiritual e manifestava-se extremamente indignado com o fato de visitar a sua casa aqui na dimensão em que estamos e encontrar lá uns obsessores atazanando a mulher e as filhas. E aí, tanto ele fez que um diretor de serviço aconselhou a ele um tratamento com análise de fotografias correspondentes ao seu passado próximo. Tratava-se de um aparelho complexo que ainda em determinado tempo deverá chegar à Terra para o conhecimento dos homens e a consequente comprovação mecânica da reencarnação. Lá no livro Memórias de um Suicida tem um espelho ectoplásmico que é utilizado e faz com que do nosso interior se projetem naquela tela algumas imagens. Recurso, por sinal, utilizado também nos trabalhos de tratamento espiritual nos centros espíritas. Alguns amigos do plano espiritual designam tal aparelho com o nome de preterografia. Tal aparelho tem o cunho de prestar observações do pretérito das pessoas pelas imagens correspondentemente colhidas. Durante 2 dias, o Joaquim, que é aquele cara de quem ele está falando, foi ao gabinete de preteriografia e no exame final das chapas colhidas ficou ciente de que fora um chefe desumano do tempo de Dom João VI no Brasil. Exorbitava das funções de mordomo de uma das casas imperiais e mandava açoitar fosse quem fosse, além de privar diversos subalternos de conforto e alimentação conveniente. Estuprava jovens servidores da Casa Real sem compaixão e, para com as que engravidassem a conta dele, as atirava em lugares ocultos do rio Paraíba. Quando o amigo viu a extensão de suas faltas, chorou de remorso e reconheceu que os obsessores que lhe fustigavam a casa eram vingadores contra ele, espíritos infelizes ainda fixados ao mal, provavelmente ligados também às personagens que remanesceram aqui na nossa dimensão, no caso, suas familiares. A associação entre pessoas atraídas por compromissos no âmbito da família, a fim de resolver divergências do passado, somente são possíveis pelo esquecimento. Isso é lógico. Há como perceber quando os relacionamentos objetivam esses fins maiores? Em obediência às lembranças, diz André Luiz, vagas e inatas, homens e mulheres, ungidos uns aos outros pelos laços da consanguinidade ou dos compromissos morais, se transformam em perseguidores e verdugos inconscientes entre si. Os antagonismos domésticos, aquelas divergências, os temperamentos aparentemente irreconciliados entre pais e filhos, esposas e esposas, parentes e irmãos, resultam de recapitulações retificadoras do pretérito distante. Nas obras do Brian Weiss, onde faz descrição de atendimentos, a gente vê muito frequentemente isso aí. Sentem e veem na tela mental dentro de si mesmos situações complicadas e escabrosas de outra época, malgrado os contornos obscuros da reminiscência, carregando consigo fardos pesados de incompreensão. Penúltima pergunta. Através de Chico Xavier, o orientador Emmanuel escreveu uma mensagem posicionando-se ante as experiências de regressão. Isso é 1991, quando começou aí a se discutir muito no meio espírita, inclusive, esse assunto. O que diz ela? Emmanuel fala: se fomos trazidos à Terra para esquecer o nosso passado, valorizar o presente e preparar em nosso benefício o futuro melhor, por que provocar a regressão de memória do que fomos ou fizemos, simplesmente por questões de curiosidade vazia, ou buscar aqueles que foram nossos companheiros a fim de regressar aos desequilíbrios que hoje resgatamos? A nossa própria existência atual nos apresentará as tarefas e provas que em si são a recapitulação do nosso passado em nossas diversas vidas, ou mesmo somente de nossa passagem íntima na Terra, fixada no mundo físico, curso de regeneração em que estamos integrados nas chamadas provações de cada dia. Por que efetuar a regressão de memória unicamente para chorar a lembrança dos pretéritos episódios infelizes, ou exibirmos grandeza ilusória em situações que, pelo simples desejo de leviana retomada dos acontecimentos, fomos protagonistas, se já sabemos, especialmente com Allan Kardec, estamos eliminando gradativamente as nossas imperfeições naturais ou apagando o brilho falso de tantos descaminhos que apenas nos induzirão a erros que não mais desejamos repetir. Sejamos sinceros, recomenda Emmanuel,
e lancemos um olhar para nossas próprias tendências, que a gente já vai saber que não somos Brastemp. E a bibliografia. Então é isso.